que aconteceu, Ori? Na semana passada, a SIC, que é a Associação Comercial e Industrial de Agronegócio e Serviços de Chapecó, tornou público uma nota em relação à Câmara de Vereadores de Chapecó, que está debatendo um projeto de lei 8125, que está em fase final de tramitação na Casa Legislativa. E a SIC desaprova e está inconformada com esta nota. Há algum tempo a gente vem falando sobre esse assunto aqui, perturbação do sossego em Chapecó. E quem que tem que ser responsabilizado? O proprietário do imóvel que locou ou a pessoa que está morando e está passando dos limites? Nesse projeto de lei aqui, a responsabilidade, especialmente relacionada à multa, ela vai para a pessoa que é proprietária do imóvel. Então vamos lá com a nota da SIC. Ao tentar transferir aos locadores de imóveis do município de Chapecó a responsabilidade e os correspondentes ônus pelas multas decorrentes de infrações, além de outras ilicitudes praticadas pelos seus locatários, inquilinos, o mencionado projeto de lei agride bom senso e viola uma série de dispositivos legais, como o princípio da legalidade e reserva legal, são questões federais aqui, né? Visto que toda imposição de sanção deve obedecer à lei e respeitar limites inconstitucionais. Esse PL e a sua emenda aditiva também desrespeitam os princípios da culpabilidade, do devido processo legal da igualdade, da pessoalidade e da intranscendência da pena. Ou seja, são pontos que, segundo a SIC aqui, são inconstitucionais. Outros defeitos insanáveis do mencionado projeto de lei decorrem do fato dele estabelecer uma espécie de responsabilidade objetiva e restrita e impõe ao proprietário a obrigação pela conduta alheia, que é do inquilino, ou seja, né, responder pela ação do inquilino, não da pessoa que está alocando a casa. Ainda sem culpa definida, violando o princípio da culpabilidade e do devido processo legal. Contraria também o princípio da incidência da pena e da responsabilidade, porque estende a sanção a quem não praticou a infração ambiental ou administrativa. O texto em discussão comete algumas heresias jurídicas ao estender sanções ambientais e de convivência diretamente ao proprietário do imóvel, ultrapassando o objetivo da locação, o que configura invasão de competência legislativa da União, conflitando com normas federais de meio ambiente. O absurdo máximo, diz a nota, é a tentativa de imposição da responsabilidade independente da previsão contratual, cerceando a liberdade negocial das partes e contrariando o princípio da função social do contrato e do direito à prova do inadimplento. E viola também o princípio da personalidade, porque a responsabilização direta do locador por atos de terceiro, sem aferição da sua conduta culposa, impede a incidência de penalidades patrimoniais, sem nexo subjetivo de culpa do proprietário. Para fechar aqui, além dessa miríade de defeitos, o PL provocaria danosa distorção no mercado imobiliário de Chapecó, beneficiando locatários de má conduta e penalizando proprietários. Uma das primeiras consequências seria a retirada de imóveis do mercado e a diminuição de oferta de casas, apartamentos, salas comerciais, barracões e outros imóveis para locação, agravando o déficit habitacional local de Chapecó. Tem mais uma parte aqui da nota assinada pelo Elon Antônio Rebelato, presidente da ASIC aqui de Chapecó. Que eu vou dizer, muitos pontos é que a gente já comentava aqui no programa, né? E aí não sei qual é a opinião aqui da audiência em relação a isso. Primeira coisa aqui, pra gente fechar, informação, tá? Tem um outro projeto de lei que está sendo debatido na Câmara de Vereadores, só que não está em processo final. Eu tenho até o número do projeto, é o 12725 desse ano de 2025, foi apresentado aqui no mês de maio. Que aí sim ele é um projeto que responsabiliza o infrator ali no seu CPF, né? A pessoa que está na casa. E esse projeto ele nem começou a ser discutido ainda direito, né? Esse último aqui já está em fase final de tramitação, que, segundo algumas pessoas que eu ouvi, e agradecer a todos que responderam aqui os áudios que eu encaminhei ontem, é um projeto que, se for aprovado na Câmara de Vereadores, for para sanção do prefeito e for assinado, ele deve cair depois, se tiver um processo, por conta de não ser constitucional em vários pontos. Então são algumas pessoas mais entendedoras aqui da parte jurídica, já que fere algumas partes constitucionais. E eu fico pensando aqui, porque o que acontece, Ori? Quando você tem vamos lá, uma pessoa que tem 7, 8, 10 casas aqui, né? Ela vai fazer a locação da casa aqui. Ela faz um contrato de 12 meses. Ela, primeiro, se der um problema, ela não consegue mandar a pessoa embora. Tu acha que é fácil mandar? Vai embora aqui, que tá atrapalhando os vizinhos. Você não consegue. Tu tem um contrato ali com o locatário, né? E segundo ponto, quem está cometendo a infração é aquela pessoa que está na casa ali.
Então como é que tu vai transferir? Como é que você vai transferir uma pena, seja o valor que for, para uma pessoa que não está cometendo um crime? Quem está cometendo a infração é a pessoa que está na casa ali, que está enchendo o saco dos vizinhos. E lembrando que tem uma parte do projeto que vai bem aqui, né? Porque a pessoa que recebe a multa e não paga, por exemplo, ela vai ter que pagar, senão vai em débito ativo no CPF dela. Já começa a ter complicações depois, né? Apesar que tem uns que estão nem aí também em relação a isso. Mas é uma discussão assim que, se a gente fizer talvez uma enquete aqui, a grande maioria das pessoas, pelo que nós percebemos, também vão querer que, né, a responsabilidade seja de quem está cometendo crime ali, de quem está enchendo o saco do proprietário, né? Então, dos vizinhos ali. Mas é um caso assim que não sei se vai para frente. São muitas forças aqui de Chapecó que são contrárias a esse projeto que está sendo discutido em fase final de tramitação, com o apoio de vários vereadores aqui da cidade. Nem precisa, foi muito bem pautado aí, né? Todo o comentário feito aí pela SIC, bem pautado dentro de todas as regras, as normas, das leis também. Parabéns aí aos vereadores, né? Espero que os nomes sejam citados aqui para que a população saiba quem foram, né? Os autores que fizeram esse projeto e querem levar ele adiante, que o pessoal conheça, né? Saiba quem são os representantes. O seguinte, Matheus Montemesmo, você pega uma pessoa de má índole, aí ela aluga uma casa, toca o terror, não paga o aluguel. Não paga, tá? Exemplo, tá? Isso é um exemplo. Não paga o aluguel, faz um inferno, 3 meses sem pagar o aluguel, e aí a multa vai para o proprietário da casa. Aí ele sai dali, aluga um outro imóvel, vai continuar com a sua conduta de infernizar a vida dos outros, né? Vai fazer mais um contrato para 12 meses, e aí vai lá e multa mais uma pessoa por perturbação do sossego público. E assim vai. Não paga. E essa pessoa, ela pode danar mais ou menos assim umas 10 ou 15 pessoas que têm casa para alugar, entendeu? E aí nós teremos 15 pessoas sendo multadas por causa de uma pessoa fazendo a mesma coisa. Eu acredito que o pessoal segue os moldes do Brasil, porque a nossa lei aqui no Brasil, ela é assim, entendeu? A culpa não é de quem tem a culpa, geralmente é a vítima que é a culpada. Ah, não, o culpado é ele, pô, eu tava com o celular na mão andando de noite. É óbvio que iam roubar, né? Tá certo. Começa por aí, né? Tu terceiriza a responsabilidade de uma pessoa que tem nada a ver. Às vezes o locatário nem é de Chapecó. Exato. O cara é um investidor. Outra coisa... E outra coisa, você não pega só as pessoas que alugam particular, né? E as imobiliárias que fazem a locação. Como é que fica? Tu aprova, Ori, vamos lá, tu aprova, por exemplo, esse projeto de lei. Você é dono de uma casa, Ori, você vai alugar a tua casa. Você não vai alugar para qualquer um que vem de fora, para Chapecó. Esse cara que tá vindo de fora, que precisa de aluguel, ele tá lascado, porque ninguém conhece ele, porque eu sou proprietário também, vamos lá, eu não vou alugar pra qualquer um. Vou alugar pra uma pessoa que eu conheço, enfim. E, Matheus, e se tem avalista? Porque muitas vezes o aluguel precisa de avalista. Como é que ficou o avalista nessa história? Eu acredito, assim, a população de Chapecó, que esse projeto, chegando na mão do prefeito aqui da cidade de Chapecó, a gente conhece já de longa data, não vai aprovar. Eu acredito que chegando na mão do prefeito e conhecendo aí pelos trabalhos que tem feito, vai chegar lá e não será aprovado. Vai devolver e vai dizer assim, eu faço as alterações, depois me manda de novo. E vou dizer, acredito que vai ser isso. Tem que ter uma lei para multar os infratores que estão fazendo perturbação. E não é só perturbação de som alto, né? A gente veio aqui exigir que tivesse uma punição, né, para que o pessoal parasse de infernizar. E cobramos aqui, trouxemos as mensagens dos ouvintes. E nós nos deparamos com uma campanha que a gente apoiou aqui, que hoje vai punir as pessoas que colocam o seu imóvel para alugar. Não, aí a gente já não apoia mais, pelo menos da minha parte, né? Da minha parte, uma opinião minha, eu acho que é errado, não é isso aí, tá mal explicado, inclusive, para a população. É isso aí, gente. E outra, eu sei que o pessoal pensa que o locatário às vezes tá nem aí para os vizinhos. Outra terceirização da responsabilidade. Não é quem mora, o locatário não mora ali. As pessoas que moram ali que tem que se adequar. Mas você não tem a previsão ali do tipo... Você tem uma investigação da pessoa para saber se ela incomoda ou não? Tem uma ficha corrida e tal, não tem como saber. Pessoal que aluga carro, como é que fica as empresas que alugam o carro, né? Assina um contrato, você deixa lá o seu nome, a sua carteira de habilitação e qualquer coisa que aconteça com o carro, a responsabilidade é de quem? É da empresa que alugou o veículo? É a Unidas que vai lá, né?
É unido? Não é a pessoa que bateu o carro, né? Exatamente. Se com essa lei aqui, inclusive, pode facilitar até uma quebra de contrato, tá? Você alugou para 12 meses e o cara infernizou no primeiro mês, no segundo, no terceiro e os vizinhos não conseguem, daqui a pouco já é uma possibilidade para que haja uma quebra de contrato, para que a pessoa saia da casa e não venham processar o proprietário. Eu tenho mais 8, 9 meses de contrato. Não, você não cumpriu a regra. Então eu acredito que uma lei que vá punir a pessoa que está tocando o terror pode forçar uma quebra de contrato e a pessoa ter que desocupar o imóvel, já que o proprietário da casa daqui a pouco não pode. Tem uma outra liberar. questão, né? Que nem você citou, são 12 meses de contrato, por exemplo. Você não consegue pegar e... tá incomodando aqui, vamos embora então. Tu não consegue tirar a pessoa dentro do contrato. Tu acha que consegue tirar porque tá em perturbação? Não, tu não consegue. Você é proprietário. Outra coisa, eu sou proprietário de uma casa. Eu tô alugando pra uma pessoa. Como é que eu vou saber se a pessoa vai incomodar ou não? Porque eu posso até perguntar pra ela aqui, né? E tu não consegue colocar uma cláusula lá que se você estiver incomodando os vizinhos, aí você pode mandar embora. Você não consegue fazer isso no contrato, não. Então, assim, as pessoas têm que entender. Quem aluga a casa já sabe mais ou menos como é que funciona aí. Incomodação atrás de incomodação, infelizmente. Tem locatário que tá nem aí pros vizinhos. Tá terceirizando culpa. A pessoa que tá lá enchendo o saco tem que ser responsabilizada. Tem vários pontos, acho que tem que ser debatidos. Eu fico assim pensando como é que o projeto chegou nessa fase de tramitação final na Câmara de Vereadores. Boa sua pergunta, Matheus Montemeso. Sua pergunta é a que a gente faz também.